meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que você seja sufocado por problemas que de repente são passageiros. O mais importante é vencer suas próprias barreiras, pois a causa da derrota nem sempre está nos obstáculos ou no rigor das circunstâncias, e sim na falta de determinação. Lembre-se, somente em 2 dias da sua vida não se pode fazer nada. Ontem e amanhã. Portanto, hoje é o dia de acreditar na vitória e não se permitir desviar seus objetivos. Nosso Visão Geral de hoje vai conversar com o Dr. Concon, Dr. Admar Concon Filho, cirurgião bariátrico. Tenho certeza que muitas dúvidas vamos dirimir e muita gente está meio gordinha, né, doutor? Tudo bem? Prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Prazer é todo nosso, Alberto. Obrigado pelo convite. Doutor Concon, famoso, hein? Doutor Concon é famoso, muito famoso. Cirurgião bariátrico, membro titular, especialista pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, Colégio Brasileiro de Cirurgiões e Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. Além de membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e membro da Federação Internacional para a Cirurgia de Obesidade e Distúrbios Metabólicos. Que coisa, hein? Currículo sensacional, doutor. Obrigado. Bom, estamos engordando sempre? Sim, infelizmente. Engordar é matemático, né? Se a gente não consome as calorias que ingeriu, consequentemente aquilo vai ficando guardado. Sim. E hoje a gente sabe que a obesidade é uma das doenças mais graves da humanidade, né? E junto com a obesidade vem também o diabetes. Então hoje até já se criou um termo que é a diabesidade, que é a obesidade mais o diabetes, que é comum a associação dessas duas patologias, né? E isso é muito grave e está crescendo de uma forma epidêmica. Poxa vida, né? Isso é muito triste. Doutor Concon, quando que de repente, nós temos que dar um clique aqui a lembrar, tá? Essa luzinha está acendendo e ao passarmos com o nosso médico de rotina, o clínico geral ou o cardiologista, muitas vezes ele já vai nos alertar sobre algumas intercorrências que nós estamos apresentando. Às vezes o paciente acha que ele está ótimo e a hora que você vai fazer uma bateria de exames nele, você percebe várias alterações, como já o início de um diabetes ou um pré-diabetes, ou já uma hipertensão arterial que ele apresenta, ou ainda alterações do colesterol e triglicérides, que isso já é uma preocupante que pode levar a uma doença mais grave. Mas vamos então aqui, cortando os T's, pingando os I's. Obesidade é doença. Sim. Como tal, ela pode ser prevenida. Como tal, existe bem no comecinho, da vida da gente, ou do comecinho da vida adulta, não sei, porque deve ter criança obesa também, né? Muito. Esses exames já indicam uma certa predisposição à obesidade? Sim, hoje, para ter uma ideia da gravidade da doença, no Brasil, nós temos já pacientes com obesidade, em torno de 19% da população já com um quadro de obesidade. Se nós formos considerar o sobrepeso, que é aquele paciente que já está com o peso acima do ideal, o sobrepeso, 53% da população já se enquadra nesse sobrepeso. Então, isso realmente demonstra um erro de comportamento alimentar nosso já desde a infância. Então, Desculpa, doutor, aproveitando esse gancho. Comer muito ou comer errado, são sinônimos? Sim, as duas coisas acontecem, as duas coisas. Você comer muito e também comer alimentos inadequados. Então, a preocupação com isso, com a obesidade, com essa epidemia, com essa doença muito grave, ela deve começar desde a infância, não só em casa, na família, mas nas escolas também. As merendas, os lanches escolares, né, as refeições que são feitas nas escolas e até o que a cantina da escola oferece. Até isso precisa ter uma preocupação muito grande. Doutor, ontem, curiosamente, nesses grupos de WhatsApp,
eu recebi algo que era uma cartilha do bem-estar, da saúde, mas que cartilha chata, chata. Aí, e no final dizia assim, repasse para os seus amigos. Aí um escreveu, para os amigos jamais repassarei. É chato, não tem graça nenhuma. De repente, para se manter num determinado peso, a vida fica meio chata, como é que é? Não. O que a gente observa com os nossos pacientes é que a hora que o paciente tem essa mudança, que ele enfrenta uma cirurgia e ele consegue, com o auxílio da cirurgia, relatos pra gente, nossa, como eu comi errado. Não é nada chato, a satisfação é muito grande. Ele fala, agora eu consigo fazer uma caminhada, agora eu consigo cruzar as pernas. Olha, eu não conseguia cruzar as pernas. Não, e é uma sensação muito horrorosa, boa, né? Cruzar as pernas. Não, você não cruzar é horroroso. Teve um paciente que me relatou o seguinte, eu agora tenho orelha. Eu falei, mas como assim você tem orelha? Não, porque quando eu vejo a minha sombra no chão, antes eu vi uma coisa reta. Agora não, eu vejo que eu tenho ombro e tenho orelhas. Isso aí é a melhor autoestima sobremaneira, né? Exato. Então, o fato de você ter essa redução do peso, você mesmo controlando a alimentação, você tem uma saudável e realmente a disposição muda completamente. E eles relatam coisas interessantes. Ele fala, antigamente eu ia numa festa para comer. Hoje eu vou numa festa para festejar os meus amigos. Se eu comer alguma coisa ou não, é consequência. Bom, nós vamos entrar já na cirurgia, nós vamos ver o pós-cirurgia, como é que é, a reincidência de pessoas que voltam a engordar, alguma coisa assim, mas o nosso governo, não sei se há países que fazem isso. Por exemplo, os impostos que são arrecadados com esses produtos industrializados não são, de uma maneira assim, absurda, devolvidos por esses alimentos? Sim, o custo de um paciente com obesidade mórbida e a hora que ele começa a ter as suas complicações, porque a obesidade mórbida, ela traz diversas doenças. Ou ela provoca algumas doenças ou ela agrava outras doenças. E o custo com esse paciente é muito caro. Hoje você realizar uma cirurgia bariátrica, mesmo com o custo da cirurgia bariátrica, que não é barato, mas esse paciente ele vai gastar muito menos das fontes pagadoras, seja estatal ou não, ele vai gastar muito menos, porque a partir do momento que ele emagrece, ele se torna saudável e ele deixa de usar o sistema de saúde por várias outras situações. Cirurgias bariátricas? Sim, nós só perdemos para os Estados Unidos. Para ter uma ideia do movimento de número de cirurgias, em 2016 foram realizados em torno de 100 mil cirurgias bariátricas. Já em 2017 o número subiu para 107 mil cirurgias bariátricas. E o que é mais alarmante, nós só estamos operando cerca de 2% dos pacientes que precisam de cirurgia. 98% dos pacientes que têm indicação para cirurgia não estão sendo operados. Ou porque desconhecem a cirurgia, ou porque têm medo da cirurgia, ou porque têm dificuldade no acesso para um tratamento cirúrgico. Doutor, na medicina tudo evolui. Hoje nós podemos falar que uma cirurgia bariátrica ela é plenamente confiável, não tem risco? Sim. Toda cirurgia tem risco. A cirurgia bariátrica também tem risco. Mas hoje, a cirurgia, até pelo fato de estar sendo realizado por videolaparoscopia, pelos furinhos, que a gente chama de cirurgia minimamente invasiva, o risco da cirurgia diminuiu muito. Então, hoje você já fala que o risco de uma cirurgia bariátrica é equivalente a um risco de uma cirurgia de vesícula, equivalente a um risco de uma cesariana. Então, o risco é muito baixo, 0,5%, até menos que isso. E o que nós temos que falar não é em relação ao risco de mortalidade. Nós temos que falar na sobrevivência desses outros 99,5% que voltaram a ter uma vida saudável e prolongaram a sua sobrevida, a sua qualidade e quantidade de vida. Doutor, essa cirurgia laparoscópica que a gente fala,
são 3 furinhos, né? 5. 5 furinhos? 5. Tá. Então aumentaram 2, eu já falei 3, mas tudo bem. Mas não tem aquele corte, não sei o que se faz no estômago, corta-se o estômago, grampeia, como é que é? Hoje, as 2 cirurgias mais realizadas que existem, uma é o chamado bypass, que é o termo em inglês. Desvio do intestino. Sim, então, o bypass. O bypass. Isso. É a gastroplastia em Y de Roux, o bypass. A outra cirurgia é a gastrectomia vertical. O termo em inglês que o pessoal usa muito é o sleeve, que é manga, porque aparece uma manga de uma camisa. Tá. Mas a gastrectomia vertical, você realmente tira uma parte do estômago, tira e joga fora. Tira. E ele vai ficar com o estômago afinado, visto uma manga, um sleeve, mas intestino. Essas 2 cirurgias, somando as 2, ela hoje corresponde quase 95% de todas as cirurgias realizadas. Bom, primeiro, curiosidade, e aquele pedaço de estômago que tirou, sai por um dos furinhos? Sai. Incrível, né? Incrível. É incrível. Que coisa. A gente lá dilata um pouquinho esse furinho, consegue tirar esse estômago, depois você fecha e fica 12 a 15 milímetros ali, não percebe Muito nada. bem. Quando que é... Hoje, nessas 2, as 2 são indicadas para o paciente com obesidade mórbida, com indicação para cirurgia bariátrica. Você pode indicar as 2 para todos os pacientes. Tem equipes de cirurgiões que fazem só um tipo, fazem só outro. Mas hoje, existem algumas situações que você tem um melhor resultado com o bypass, que é o paciente com o diabetes tipo 2, principalmente um diabetes mais grave. Tipo 2 já toma insulina? Já toma medicações, não é o diabetes adquirido, não é aquele do juvenil, não é da infância. É o diabetes adquirido por conta da idade e da obesidade. Esse paciente, ele vai se beneficiar muito mais com o bypass. Por quê? Além do emagrecimento, ele tem esse desvio do intestino que melhora muito a função pancreática por alterações hormonais. Então, nesse tipo de paciente, o bypass estaria indicado. E num outro paciente também, com esofagite de refluxo grave, aquela esofagite grave, esse paciente, o bypass também teria uma indicação melhor do que a gastrectomia vertical. E quando é que se usa a gastrectomia vertical? A gastrectomia vertical você usa num paciente com obesidade mórbida que não tem um diabetes acentuado, e que não tem um refluxo grave. Se ele tiver um diabetes leve numa fase inicial, ele faz a gastrectomia vertical. Existe uma que é ser feita, menor tempo? A gastrectomia vertical é um pouco, teoricamente, é um pouco mais rápida. Você não mexe em outro órgão, você não mexe no intestino, né? Você não tem a emenda do estômago no intestino e você não tem o desvio do intestino. Então, teoricamente, ela tem 2 emendas a menos do que o bypass. Doutor, o que liga o estômago ao intestino é o duodeno? Quando a gente faz esse desvio, a gente secciona a parte do intestino delgado e uma parte dele a gente vem trazer no estômago lá na frente. Tá, e o resultado não pelo aspecto da saúde, mas o resultado do emagrecimento, tanto faz uma quanto a outra. O bypass, ele consegue um emagrecimento um pouquinho maior. Em média, na literatura, se fala em torno de 35% a 40% do peso inicial. Enquanto a gastrectomia vertical, em média, você tem em torno de 30% a 35%. Muito próximo, né? Exato, a diferença é pequena. A diferença na margem de erro. Doutor, antes de mais nada, eu preciso lhe fazer uma pergunta, porque um amigo meu que pediu para eu não revelar o nome está assistindo ao programa e ele quer que eu te pergunte o seguinte: ele está fazendo uma dieta, ele tem diabetes, e ele toma o remédio também para diabetes, para conter, né? E ele está fazendo uma dieta, não é de 0 carboidrato, mas é baixíssimo carboidrato. Emagreceu muito, mas já teve 2 crises de hipoglicemia. E ele queria que o senhor dissesse o que ele tem que fazer. Olha, ele tem que relatar isso ao seu endócrino. Muito boa.
E ele precisa rever se de repente a dose da medicação, ele já não pode diminuir um pouco a dose da medicação. Tal glifage, aquela coisa toda. É porque são vários medicamentos. Sim. E o desafio que o endocrinologista passou para ele. E às vezes, reduzindo um pouco a dose do medicamento, isso pode chegar no equilíbrio. Mas precisa ver no dia que ele teve essa hipoglicemia, como é que foi a alimentação dele e como é que foi a atividade física dele nesse dia. E daí o endócrino vai decidir se precisa mudar, ajustar a dose ou não. Não sei se cabe essa pergunta. O que é pior, a hipo ou a hiperglicemia? A hipoglicemia é mais grave. A hipoglicemia é mais grave. E eu sempre achando que a hiper fosse mais grave. Não. A hipoglicemia, quando severa, pode dar uma sequela a nível do sistema nervoso central. A hiperglicemia, até você chegar numa situação mais grave, dá tempo de você chegar no então hospital. vou falar para ele procurar realmente rapidinho um endocrinologista para resolver esse assunto. Vamos voltar aqui para a nossa cirurgia bariátrica. Bom, doutor, a recuperação pós-operatória é uma coisa rápida. Sim. Hoje, com a cirurgia por videolaparoscopia, o paciente está tendo alta no dia seguinte da cirurgia. E ele, com uma semana, se ele já estiver se sentindo bem, ele já pode dirigir. Até com uma semana. Com 15 dias ele está trabalhando, principalmente se no seu serviço ele não carregar peso. Se ele tiver que carregar peso, fazer um esforço físico, equilíbrio entre a sensação de fome e a sensação de saciedade. Quando você tem esse desequilíbrio, você come muito mais do que você precisa e você não tem a sensação de saciedade. Quando você faz a cirurgia bariátrica, você altera alguns hormônios que você ajuda tanto na saciedade, por exemplo, o paciente vai comer, como o estômago está pequeno, já distende o estômago pequeno e já leva um estímulo para o cérebro de parar de comer, saciedade. Você tirou uma parte do estômago que produzia um hormônio chamado grelina. Esse hormônio é um hormônio que estimula a fome. Então, você tirando essa parte do estômago, você vai diminuir essa grelina, então, que é um hormônio orexígeno, que estimula a fome, você vai se sentir satisfeita, saciada por um período maior. Então, existe toda uma alteração hormonal que a cirurgia bariátrica produz, não é só um efeito mecânico. O efeito mecânico é o menor deles, mas existe uma alteração hormonal importante que vai levar a uma sensação de saciedade, a um esvaziamento mais lento do estômago e do intestino. E existe alguma preparação psíquica, doutor, ou não? Sim, para a cirurgia, sim. Existe. Porque o paciente que vai fazer a cirurgia bariátrica, ele tem que entender que a gente opera o estômago e o intestino e a gente não opera a cabeça. Ele precisa entender que ele vai ter um instrumento dentro dele que tem que ser usado de uma forma adequada. Se ele faz uma cirurgia bariátrica e ele tem uma alimentação rica em doces de comportamento, ele tem que ter uma mudança de comportamento. E o que a gente observa é que a mudança de comportamento é muito grande, a ponto de muitos pacientes obesos que vão fazer a cirurgia bariátrica param de fumar, que não tem nada a ver com a obesidade, mas antes eles fumavam, por conta da cirurgia, falou, já que eu vou mudar um monte de coisa, inclusive o tabagismo. Então, mais para salutar, de fumar. né? Sim, sem para dúvida. de fumar, inclusive. Bom, e líquido? Também limitado? Ele vai, tanto é que quando você opera, a primeira semana você fica só numa dieta líquida, até porque você espera uma cicatrização melhor e para que não force a cirurgia, onde foi feito o grampeamento do estômago. Depois de uma semana você passa para uma dieta pastosa, depois de uma dieta branda, você vai progredindo. Depois do líquido, nos intervalos das refeições. É muito importante a ingesta de água. Doutor, a gente falou de risco aqui. Claro que há pacientes que têm um risco maior por conta de algumas doenças advindas até da própria obesidade, tá certo? Mas eu queria te fazer uma pergunta, que há pessoas, por exemplo, que chegam no consultório do doutor Concon e falam, doutor, eu quero fazer uma bariátrica. Você olha, mas você não tem indicação nenhuma para fazer bariátrica. Há pessoas que já procuram e ainda estão muito distantes dessa indicação? Sim. Para uma indicação de cirurgia, a gente segue um protocolo internacional também aceito e seguido aqui no Brasil, aprovado pela Anvisa, pelo Conselho Federal de Medicina, que esse paciente que a gente faz entre o peso e altura, ele tem um IMC de 40 para cima ou de 35 até 40
e já tenha doenças provocadas ou agravadas pela obesidade. Entendi. Então, esse é o protocolo já aceito hoje para a cirurgia bariátrica. De 35 para cima, que tem alguma doença provocada pela obesidade ou agravada pela obesidade, ou o IMC de 40 para cima, mesmo que não tenha nenhuma outra doença a não ser a obesidade. Então não é eu quero fazer cirurgia bariátrica, ele tem que estar enquadrado. Mas aí está me passando aqui uma sensação, doutor, se eu estiver enganado, me corrige, perdão até pela forma que eu vou falar, né, esboçando um sorriso assim, mas às vezes a pessoa chega e está faltando um bocadinho para ele se enquadrar dentro desse critério, aí de repente o médico pode falar assim, ó, volta para casa, você tem que comer um pouco mais, precisa engordar um pouco mais para poder fazer cirurgia. O que acontece, às vezes na prática tem paciente que faz isso. O que acontece é que hoje, o que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, ela está fazendo um trabalho muito grande em tentar mudar o IMC, o Índice de Massa Corpórea, e já conseguiu. No final do ano passado, a Sociedade Bariátrica conseguiu, junto ao Conselho Federal de Medicina, que já fosse aprovado a cirurgia bariátrica metabólica para quem tem o diabetes tipo 2 e tem o IMC de 30 até 30 para cima, entendeu? Perfeito. Por quê? Esse paciente é preferível você tratá-lo já com IMC de 30 e não esperar que ele daqui 5 anos vai chegar no IMC de 35 e ele vai estar numa situação muito mais grave. A gente volta a engordar e isso acontece em torno de 20 a 25% dos casos. Não é uma incidência baixa, não. Tanto no bypass quanto na gastrectomia vertical, você tem a recidiva da obesidade. O que a gente observa na quase totalidade dos casos é que esse paciente teve um erro de comportamento. Então, quando o paciente tem essa recidiva da obesidade, a primeira coisa é ele voltar a passar com toda a equipe multidisciplinar. A mesma equipe que cuidou dele quando ele se preparou para a cirurgia e nos primeiros 2 anos depois da cirurgia. Vai o cirurgião, o endocrinologista, a psicóloga, nutricionista, a fonoaudióloga, o preparador físico, é uma equipe que está envolvida nisso. Quando o paciente tem a recidiva da obesidade, ele vai passar com toda essa equipe. Ele pode ter alguma alteração anatômica, cirúrgica, que fale, não, esse paciente precisa de uma reintervenção cirúrgica. Algumas situações. Mas na maioria dos casos ele não precisa disso. Ele precisa da equipe multidisciplinar, ele precisa melhorar a sua alimentação e voltar a fazer atividade física. Mas o estômago volta a crescer, não? Pode dilatar. Ele pode ter uma dilatação com o passar dos anos. E mesmo naquele paciente que fez o bypass, onde você tem um estômago pequeno, que você emendou no intestino delgado, essa emenda que a gente chama de anastomose, com o passar dos anos, ela pode ir alargando, ela pode dilatar. Hoje você já tem um recurso de tratar isso até por endoscopia. Você consegue, por endoscopia, fazer uma cauterização, é chamado coagulação com plasma de argônio. Mas ela dilatando, o que é que interfere no... Cabe mais comida. O paciente come mais e ele não tem a sensação de saciedade. Porque a sensação de saciedade, ela ocorre quando distende o estômago e o fundo do estômago e manda mensagem para o cérebro. Se aumentou essa anastomose e a comida passa fácil, não distende esse estômago pequenininho, não manda o reflexo da saciedade. Estou com o estômago cheio. O cérebro acha que não está. E cabe mais comida e o paciente tem reganho de peso. Isso acontece às vezes no paciente que no passado fez uma cirurgia onde a gente colocava um anel. Hoje em dia já não se coloca mais o anel, já e a comida passa mais fácil, ele consegue comer mais porque ele não tem a sensação de saciedade. Então aí ele tem a recidiva do peso ou até da obesidade. Hoje ele tem a alternativa de fazer o tratamento por endoscopia através do plasma de argônio. O doutor disse que na esmagadora maioria das vezes não há, quando há recidiva, não há necessidade de uma nova intervenção. Exato. Mas há casos em que há uma nova necessidade. Quer ver um exemplo muito interessante? Quando você faz o bypass, você tem o estômago pequenininho e você deixou do lado o estômago grandão. A comida não passa pelo estômago grandão, ela fica lá do lado. Mas ele fica ali... Ele fica ali, ele pergunta se ele seca, ele não seca, ele está lá funcionando normal. E em algumas situações, isso é raro, a incidência é baixa, você pode, esse estômago grandão, ele gruda no estômago pequenininho e provoca uma fístula, uma comunicação entre o estômago pequenininho e o estômago grande.
Então, a hora que a pessoa come, Vai pro a grande. comida vai pro grandão. Mas do nada ele pode... Do nada, pode. É chamada fístula gastrogástrica. Esse paciente, ele precisa de uma cirurgia. Nós temos que ir lá reoperar e com um grampeamento a gente cortar e separa de novo. Muito bem. Eu queria falar vascularização, né? Acho que já tá bom de cirurgia bariátrica. Ou o senhor quer acrescentar mais alguma coisa? Não. Não, tá bom. Foi tão bom que eu já tô querendo abrir um consultório para eu fazer cirurgia bariátrica, porque eu já aprendi muita coisa aqui, doutor. Vamos falar de refluxo? Houve um tempo que se dizia que a gastrite era o mal do século, né? Não sei se hoje é gastrite, se é depressão, mas o refluxo não está longe, porque muita gente tem refluxo, né? Tem. Hoje já sabe que a doença do refluxo gastroesofágico, que é aquela doença onde o conteúdo do estômago volta para o esôfago, sobe para o esôfago. Tanto o refluxo pode ser ácido, quanto pode ser de bile, que vem do duodeno para o estômago e do estômago para o esôfago. Essa doença do refluxo gastroesofágico, ela atinge 30% da população adulta. Isso é muito, né? É muita coisa, é muita coisa. Poxa vida. E os pacientes às vezes nem sabem que tem um refluxo por conta de alguns sintomas atípicos do refluxo, como o pigarro, a tosse seca. Essa foi terrível. Não tem aquele sintoma clássico que é a queimação, a azia. Perfeito. Então isso que eu queria saber. É possível, por exemplo, a pessoa ter refluxo e numa endoscopia não se descobrir que tem refluxo? É possível. Às vezes o paciente, o conteúdo do estômago, o ácido, vem para o esôfago e depois volta para o estômago tão rápido que não chega a provocar uma lesão no esôfago. É aquele ardor e tal. Exato. O paciente tem sintomas, ele tem azia, ou ele tem tosse, ou ele tem rouquidão, que também é um dos sintomas de refluxo, mas você vai fazer a endoscopia e o esôfago está normal. Isso pode acontecer. O fato de uma endoscopia normal, com o esôfago normal, não afasta o refluxo gastroesofágico. Muito bem. Alguns sintomas, por exemplo, azia, o arroto, indigestão, náusea, boca amarga, tosse crônica, enfim, aumento de gases, tá. Bom, tratamento do refluxo. Eu vou falar um negócio aqui que eu sei que... Então, primeiro, a alimentação tem que ser uma alimentação correta e evitar alguns alimentos que aumentem o refluxo, tipo chocolate, café, bebidas gasosas, isso aumenta o refluxo. A obesidade, o peso acima do ideal, a barriga comprime o estômago e aumenta a chance de refluxo. Tá. Não se deitar depois que come, porque a pessoa, na hora que ela comeu, e se ela pega, o esôfago está aqui, se ela se deita, a chance de ter um refluxo é maior. Perfeito. Então você começa primeiro com esse tratamento comportamental, com a dieta e com a alimentação. E depois você associa algumas medicações, que são remédios que vão diminuir a produção de ácido no estômago. Então, o paciente, mesmo que ele produza um suco gástrico, mas ele não é ácido, mesmo que ele tenha... Porque não é um suco ácido, você diminuiu a produção de ácido pelo estômago. Então, você começa com um tratamento clínico para esse paciente. Em 70% dos casos de refluxo, você consegue ter uma ótima melhora com dietas, o emagrecimento e o tratamento clínico. Perfeito. Mas em 30% dos pacientes não. 30%, mesmo tomando a medicação, eles continuam tendo sintomas. E aí? Aí ele tem que pensar para um outro tratamento, que até algum tempo atrás, você já tinha que pensar numa cirurgia para o refluxo, que é uma cirurgia para correção do refluxo, para tratamento do refluxo gastroesofágico. Então você tinha a opção do tratamento clínico e aquele paciente que não melhorava nada, ele teria que partir já para uma cirurgia. Agora nós temos uma alternativa intermediária, que é o tratamento é a musculatura que separa o esôfago do estômago, que ela está fraca, ela está hipotônica, a gente pode ver aí. Essa musculatura, você pode fazer uma aplicação de radiofrequência, que é esse método Stretta, que está mostrando no vídeo, com a aplicação dessa radiofrequência nessa musculatura. Em loco, com endoscópio. Que separa o esôfago do estômago, você vai aumentar a tonicidade dessa musculatura, o esfíncter inferior do esôfago. Aí ele fecha. E com o passar dos meses, esse músculo vai ficar mais forte
e ele passa a ser continente. Antes ele era incontinente, o ácido voltava. Vejam no vídeo o que vai acontecer. Você está fazendo aplicações em 6 níveis que você faz na transição esôfago-gástrica e depois disso, de 2 a 4. Então é uma opção intermediária entre o tratamento clínico, com dieta e medicações, e o tratamento cirúrgico. É novo isso? Aqui no Brasil é novo. Ele já existe desde 2004. Tá. Já tem registrado mais de 20 mil casos no mundo submetido ao Stretta. No Brasil, isso começou o ano passado, porque só então nós conseguimos viabilizar o método, foi aprovado e tudo mais pela Anvisa e começou a ser feito no Brasil. E o SUS cobre? Ainda não. Mas existem alguns hospitais que sim, está começando. Acho que isso é questão de tempo. Tá. Como ele é muito novo no Brasil, a Agência Nacional de Saúde ela ainda não colocou como um tratamento que faz parte do rol de procedimentos. Perfeito. A hora que ela incluir no rol de procedimentos, daí o SUS, salvo pessoas que procuram outro caminho e tal, mas o SUS faz muita cirurgia bariátrica. Faz. No nosso país ainda, os pacientes operados pelo SUS é uma menor porção. A maioria é feita pelos convênios, não é pelo SUS. Muito bem. Bom, essa nova técnica aí do refluxo, ela se você vai na própria clínica ou tem que ser em hospital, como é que é? Não, você pode fazer na clínica, é um procedimento ambulatorial, ele demora em torno de 1 hora, às vezes um pouquinho mais. O paciente terminou o procedimento, ele vai descansar um pouco, como se fosse uma endoscopia mais prolongada, e depois ele já vai para casa. E vai no dia seguinte, ele já pode estar voltando às suas atividades normais se ele estiver se sentindo bem. Ele vai ficar com uma dieta líquida do tratamento, depois ele passa para uma dieta pastosa e depois ele vai voltar à alimentação normal. Doutor, só me faltou perguntar aqui, quando o senhor disse que o paciente que tem a recidiva, o paciente passa por todos os componentes da clínica, os médicos especialistas e tal, mas o senhor falou do fonoaudiólogo, o que é que tem a ver o fonoaudiólogo? Que eu frequento muito por causa da voz. O especialista, o fonoaudiólogo, ele trabalha muito com a mastigação. E a mastigação é muito importante, porque na maioria das vezes a pessoa come errado, mastiga errado, ou às vezes come rápido. Só que o ato de mastigar não é só mastigar devagar ou mastigar muitas vezes. O fonoaudiólogo, ou a fonoaudióloga, vai orientar o paciente todo um exercício da mastigação, que fazer, até avaliar a arcada dentária, para saber se a arcada dentária está suficiente para triturar os alimentos. Professor, nossa aula terminou, viu? Mas foi um prazer mais enorme recebê-lo aqui e vamos convidá-lo outras vezes, tá bom? A satisfação é toda nossa, o prazer é todo nosso, estamos sempre à disposição e parabéns pelo programa. Muito obrigado. Olha que show que deu a doutora Adilmar Concon, filho aqui, cirurgião bariátrico. Com certeza você ficou sabendo muita coisa, muita dúvida você tirou. Eu volto às 7 horas da noite, a Copa do Mundo começou, a Rússia já ganhou a primeira, hein? Tá bom, gente? Às 7 da noite tem RF Esporte Clube, espero todos vocês. Até mais, tchau.